Você sabe o que são essas manchas que a gente vê no Sol? Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre um fenômeno solar que é bem interessante de se ver com equipamento adequado. Manchas solares, o que elas são, onde vivem, como elas se reproduzem. Tudo isso no vídeo de hoje. Bora lá! Antes de iniciar o vídeo, eu preciso passar uma informação importante. Você tem que olhar para manchas solares com equipamento adequado. Não olhe diretamente para a mancha sem ter alguma coisa para proteger sua vista, isso é perigoso. Você não pode olhar para o sol, nem durante o eclipse, nem para ver manchas. Existem várias técnicas que você pode usar. Se você não tiver um filtro bom para ver, você pode projetar a luz do sol em algum ambiente. Você pega um papelzinho, faça um pequeno furo e aí deixa o sol passar por esse furo e projeta ele na parede ou no chão. Você vai conseguir ver até manchinhas. Um grande amigo meu que já teve aqui no canal, o João Fonseca, uma vez deu uma dica que eu achei muito boa, de usar uma escumadeira. Se você usar uma escumadeira, você vai ter vários mini sóis e durante a eclipse fica bonitinho. Eu percebi também que algumas pessoas usaram essa técnica em árvores. As árvores podem ter furinhos entre as folhas e aí elas projetam no chão mini sóis. Olhando a olho nu assim, você só vai conseguir ver as manchas solares grandes, aquelas de centenas de milhares de quilômetros. Se você quiser ver as pequenininhas mesmo, ou tentar entender melhor, você vai ter que usar um telescópio. Lembrando que não pode apontar o telescópio e pôr o olho lá, é pior ainda. Você vai ter que usar um filtro adequado para isso, dependendo do seu telescópio. Ok, agora que eu expliquei isso, eu fico mais calmo para falar mais das manchas. As manchas solares, a gente tem registros delas há mais de 200 anos antes de Cristo. E o que são as manchas? As manchas são áreas mais frias do Sol. Quando eu digo frias, talvez não seja o termo mais correto, posso dizer menos quentes. Enquanto a superfície do Sol está em torno de 6.000 graus Celsius, a gente tem as manchas com em torno de 4.000 graus Celsius. E o fato delas estarem mais frias acaba deixando elas mais escuras. Mas por que elas ficam mais frias? Isso acontece por causa da atividade solar. O Sol pode fazer uma ejeção de material. Para quem conhece Dragon Ball deve ter visto a aberturinha, o solzinho soltando coisa. Isso acontece porque é criado um campo magnético que é recheado de plasma. É como se o campo magnético fosse um cano e o plasma água fluindo por dentro. Lembrando que o Sol inteiro é feito de plasma, então esse campo acaba permitindo que o plasma flua por ele. Com o plasma fluindo por ele, essa área que ele está passando acaba ficando mais fria e, portanto, se torna a mancha solar. Às vezes esse campo, essa proeminência, essa ejeção do Sol acaba se reconectando com o Sol e isso faz com que se criem duas manchas solares. É por isso que geralmente quando a gente vê mancha solar, elas estão em pares. As manchas solares têm ciclos. O ciclo de atividade do Sol tem picos entre 10 a 12 anos. Portanto, a gente tem picos em que a gente vê mais manchas solares. Uma coisa interessante é que as manchas solares costumam aparecer distantes do equador do Sol e aí conforme vai passando o tempo elas vão se aproximando. Porque sim, as manchas solares acabam se mexendo e às vezes aumentam de tamanho ou diminuem. Quando a gente faz um gráfico da aparição da mancha solar pelo tempo, a gente tem o que a gente chama de gráfico borboleta. Olha o gráfico, não é da hora? Repara que elas sempre estão longe do equador e elas vão se aproximando. A gente também tem ciclos de atividades mais longos, de 60 anos. Se você olhar esse gráfico, você vai ver que em torno de 1900 a 1958 teve uma alta atividade do Sol. Depois, os outros 60 anos foram bem fracos. Na astronomia é interessante ver as manchas solares porque elas ajudam a gente a prever tempestades solares. Sim, a gente tem tempestades solares, parece uma coisa de meteorologista, mas na astronomia também tem. Acontece que o Sol pode fazer ventos solares, que a gente fala que é uma ejeção de uma matéria de partículas altamente energéticas. E essas partículas podem danificar os nossos equipamentos, como nossos satélites. Então é interessante saber isso um pouco com antecedência. Você não quer ficar sem celular assim no fim de semana. Essas rejeições do Sol também são as responsáveis pelas auroras boreais, que eu acho que daria um vídeo interessante para explicar aqui. E aí, gostou das manchas solares? Eu acho que é um objeto muito interessante que a gente pode estudar hoje em dia, assim. A gente pode pegar e ficar observando. Se você vê uma mancha solar, você pode até ver como ela anda ao longo dos dias. Aproveitando, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gosta do nosso canal. Então ajuda a gente, os AstroTubers são astrônomos profissionais e para continuar com o nosso projeto a gente precisa da ajuda de vocês. Então se inscreve no canal, dá like, faz um comentário, compartilha com a família e amigos. Se você puder também, se torna um membro do nosso canal, nos ajuda bastante. Eu compro um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.